para a gente entender os possíveis desdobramentos deste conflito, que é muito sério. A gente conversa agora com o professor Marco Túlio, que é doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a quem eu cumprimento, agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. É um grande prazer falar aqui com vocês. Clima de tensão total, né, professor? O ataque de Israel ao Irã marca uma nova etapa nesse conflito entre os dois países que não é de hoje, né? Mas agora, qual a motivação estratégica por trás dessa ofensiva israelense e o que ela representa no atual cenário do Oriente Médio? O que acontece? A gente tem que entender que esse ataque ele é resultante da falta de tratado, tá? Sem tratado, o que vem ocorrendo desde a década de 90, um tratado robusto sobre o programa nuclear iraniano, nós temos esse final, esse desenlace, tá certo? Os Estados Unidos, por muito tempo, colocaram os israelenses fora da mesa de negociações. E isso, de certa maneira, promoveu um planejamento a longo prazo dos israelenses caso não houvesse um tratado por parte dos americanos. Então, o que eu estou falando é que esse ataque ele pode ser visto como uma trinca na relação entre os Estados Unidos e Israel, por incrível que pareça. Porque, nesse momento, os israelenses perceberam que aquele cenário que vem montado desde a década de 70, que é evitar que qualquer país da região tenha algum tipo de arma de destruição em massa ou elemento de entrega com uma capacidade missilística muito forte, ele, de certa maneira, se descortinou, se consolidou. E isso trouxe as consequências que a gente viu ontem. Tá? O alerta desse ataque provavelmente foi o boletim emitido durante a tarde de ontem pela AIEA, que é a organização que cuida sobre a questão da proliferação de armas nucleares. Esse boletim ele afirma peremptoriamente que o Irã estava retomando o seu programa nuclear e de forma robusta e não estava permitindo mais com que inspetores da IEA visitassem suas principais plantas de enriquecimento de urânio, suas principais plantas nucleares. Isso soou o sinal para que Israel desse o ataque de ontem, mesmo sem a anuência dos Estados Unidos, o que veio a seguir, tá certo? Professor, com a morte de figuras-chave do comando militar iraniano, como que o senhor avalia a capacidade de resposta imediata do Irã? Há risco de uma guerra em larga escala? O que acontece? Diferente do que todo mundo, meio que a imprensa, a fama, de uma forma em geral, prometeu, é que o domo de ferro fosse algo inviolável. E ele foi projetado para não ser inviolável. Tá? Ele foi projetado para guardar as infraestruturas críticas israelenses e que a população civil fosse, de certa maneira, cuidada pela defesa passiva civil. Ou seja, sua população, em meio dos perigos resultantes do disparo de mísseis, fossem para os bunkers, fossem para a defesa civil israelense. Isso, de certa forma, mitiga a reação de Israel frente a essa resposta iraniana, tá certo? Então, isso cobra tempo, dá tempo a Israel, principalmente a Tel Aviv,
para que uma resposta ao Irã seja adequada. Ontem tivemos uma informação de que, durante esses ataques, não somente plantas nucleares, tá, ou personalidades sêniores do programa nuclear iraniano foram alvos. Você tem também alvos como indústrias que estão, de certa maneira, colaborando com o esforço militar iraniano. Isso, a certa altura, mostra com que Israel já está preocupado com a terceira onda de ataques. Ou seja, uma resposta israelense virá, e eles já deixaram isso bem claro hoje de manhã, que as infraestruturas críticas, como refinarias, principalmente a sua estrutura de energia, de provimento de energia, eles serão alvos, eles serão obliterados na resposta, e que depois dessa resposta há um certo cuidado em que as forças israelenses podem vir a, de fato, fazer uma incursão terrestre em algum momento no Irã. Então, o que eu posso te responder é que todos os cenários estão abertos, desde um envolvimento de larga escala, mesmo com Israel preocupado com Gaza, com o destino de Gaza, e mesmo com a utilização somente do instrumento aéreo israelense, que é a grande base da dissuasão israelense, a sua artilharia aérea, como eles chamam. Professor, obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida. Tá bom, muito obrigado, é um prazer e boa tarde a todos. Boa tarde. Nos ajudando a compreender um pouco mais desse conflito.